Nós vamos prosseguir então ao estudo que onde nós paramos. Então nós paramos aqui nessa questão. Se você não estava nessa parte aqui, nós acabamos falando sobre esse assunto. Eu só quero terminar, só enfatizar mais um pouquinho isso aqui, olha. O que nós dissemos é que os pais não devem irritar seus filhos para que eles não desanimem. Então eu levantei a questão, por exemplo, se é hora de brincar, é hora da criança brincar. Não fique recriminando a criança porque ela está brincando. Se é hora dela correr, deixa ela correr. Deixa sujar a roupa. Coloca lá na máquina, compra sabão em pó, joga lá dentro, lava, deixa a sua criança ser criança. Mas dissemos, se porventura o local não é local para brincar e para correr, exerça a sua autoridade. E exercer autoridade é falar com autoridade. Aqui não e aqui não. Não, filho, não faz isso. Isso não é autoridade. Tá? Você estraga o seu filho se você fizer isso. Então eu até disse que aqui dentro, nos corredores, lá no salão, não é local de criança estar correndo. E eu disse, levantei algumas pessoas aí, que se uma criança der uma trombada numa pessoa dessa, essa pessoa cair, ela está sujeita a quebrar alguma parte do seu corpo. E aí, quem é que vai se responsabilizar? E é chato isso também, não é? Então eu digo isso porque eu brigava com meus meninos para eles não correrem aqui também, e eu não estou dizendo para vocês, não estou jogando um peso em cima de vocês. Isso acontecia comigo também, não é? Quando eles chegaram aqui com 4, 2 e a Marissa acho que tinha 6 meses. Então, de fato, foi uma luta que eu tive. E eu falava com os pais naquela época e continuo falando hoje, não é? Para a gente tomar cuidado com relação a isso. Tá? E falei também com relação aos estudos, para não ficar comparando filho com filho. Um filho tem mais facilidade para o aprendizado, outro tem um pouco mais de dificuldade. Falei para não ficar exigindo, olha, porque um tira 10 ou tira 9... que o que tem mais dificuldade, não, você também tem que... Não deve ser feito isso. Deve exigir na hora de estudar. Se ele tirar uma nota acima da média, louvado seja Deus por isso. Leve-o a que ele possa ser o melhor aluno que ele puder. Exija isso dele, não é? Então nós estamos dizendo, quando os pais não agem de maneira correta, nos momentos corretos, isso aqui, olha, pode acontecer. Os filhos ficam irritados e eles ficam desanimados. Então, na hora da disciplina, é hora de disciplina. Na hora de deixar fazer o que brincar, correr, assistir televisão, é hora disso, não é? Eu não estou dizendo assistir tudo quanto que aparece na televisão, eu estou dizendo aquilo que pode-se na faixa etária. Tá? Isso que eu estou dizendo para vocês. Bom, vamos continuar. Nós vimos que existem esses relacionamentos dentro da casa, mas tem um outro relacionamento que está relacionado aos papéis dentro de casa, dentro da área de trabalho, sendo patrão ou sendo empregado. A Bíblia vai usar o termo que era na época. Na época era escravos ou servos. Hoje, pelo menos aqui no Ocidente, a gente acha que não tem escravos, não é? São empregados e patrões. Então a Bíblia, o princípio continua sendo o mesmo, então nós vamos tratar desse aspecto agora. Então mesmo o relacionamento de servo-senhor são comuns no contexto doméstico naquela cultura, serem transformados quando o Espírito Santo de Deus, usando a sua palavra, gerava transformação no povo de Deus. Então, mesmo naqueles dias, a mesma coisa aconteceu. O patrão,
ele iria tratar do seu, o senhor ia tratar o seu escravo não como os demais senhores tratavam com seus escravos, porque aquele senhor havia se convertido a Jesus. O relacionamento mudou, mesmo que aquele escravo ainda não havia aceitado a Jesus. Havia uma mudança de relacionamento trabalhista. Quando o escravo aceitava Jesus, também o escravo deveria mostrar essa transformação no seu ambiente de trabalho. Ele deveria fazer isso. E a mesma coisa, o princípio é para nós hoje, nessa área. Então vamos olhar o que a Bíblia diz. A Bíblia nos diz: escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Aqui nós estamos olhando que a restauração do relacionamento conjugal entre homem e mulher efetuado por cristãos comprometidos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando esse cristão está cheio do Espírito Santo, então no poder de Cristo, vai superar a luta por domínio, por manipulação, que é natural na maldição que nós recebemos proveniente lá do Jardim do Éden. Então é natural. Por exemplo, uma esposa manipular o marido manipular a esposa quando os dois não são crentes. É natural isso. É natural um querer dominar o outro. É por esse motivo que existe o machismo e existe o feminismo. Porque isso é fruto de relacionamento que não há com Cristo Jesus, que não há debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus. Então o homem quer dominar a esposa quer dominar o marido. Então, esse relacionamento de uns para com os outros, com a devida submissão e amor semelhante ao de Cristo, pode ser mudado, pode ser transformado. Não vai continuar sendo de domínio ou de manipulação, de jeito nenhum. A esposa não vai querer dominar o marido e o marido não vai querer dominar a esposa. Então não é possível fugir, como alguns têm querido ou têm procurado demonstrar, da ideia de autoridade na hierarquia funcional estabelecida por Deus no casamento antes e depois da queda. Não existe. Não existe essa mudança na autoridade funcional na hierarquia. Se houver uma mudança nesse sentido, dentro de casa e no ambiente de trabalho, vira confusão. Não existe. Uma casa onde essa autoridade funcional não existe é uma casa bagunçada. Ninguém sabe qual é o seu papel. E a mesma coisa numa empresa. Se o patrão não souber qual é o seu papel, e o empregado não souber, o funcionário não souber qual é o seu papel, aquela empresa está fadada ao fracasso. Então essa autoridade funcional que Deus estabeleceu, ela é necessária, ela é importante, ela é imprescindível. Isso é necessário. Mas você vai encontrar alguns aí, não, cada um sabe o seu papel, vai fazer o seu papel, sabe nada. E o nosso coração rebelde não vai fazer o que tem que ser feito. Porque se não tiver uma autoridade ali, a coisa não vai funcionar como deveria funcionar. Então isso é necessário.
E aí, o que a gente encontra? A gente vai encontrar na Bíblia o termo cabeça, que é encontrado em 50 contextos da Bíblia, a palavra de Deus, que se refere a alguém que tem autoridade sobre outra pessoa, sobre as quais elas são cabeça. Você vai encontrar isso. Então, isso não pode ser mudado, porque foi Deus quem estabeleceu. E em nenhuma vez esse termo, cabeça ou autoridade, toma o significado de fonte sem autoridade. Não existe autoridade sem autoridade. Não existe uma pessoa que está colocada numa posição de autoridade sem autoridade. Pois é, se o pastor não é autoridade dentro da igreja, a igreja vai virar bagunça. O pastor é uma autoridade da igreja. Da mesma forma como o marido é autoridade dentro de casa. Da mesma forma como o patrão é autoridade lá na sua empresa. Não podemos fugir disso. Não tem como fugir disso. Não é? E aí, os igualitaristas, que é uma filosofia que tem surgido aí, que eles dizem que que tem que haver um sistema de igualdade social, e não existe. A igualdade social não existe. Isso é utopia. Se tiver igualdade social, o mundo vai virar uma bagunça. E não existe. Então, isso não vai acontecer. A mesma relação que existe entre Deus Pai e Jesus, o Filho, também existe nessas áreas. Marido, esposa, filhos, patrão e empregado. É a mesma realidade. Vamos ver o que o texto nos diz. Acho que eu não coloquei todo o texto aqui, mas vamos ver o que o texto bíblico que vai falar sobre isso. Olha aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Está aí o padrão que Deus estabeleceu em relação ao casamento cristão, no qual o marido é designado como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja, o texto é claro com relação a isso, e a esposa é instruída a sujeitar-se ao seu marido, como a igreja a Cristo. A Bíblia mostra isso, e eu não quero voltar a tocar nesse assunto que eu já falei na primeira parte, de maneira muito clara, com relação ao marido amar a esposa e com relação à submissão da esposa ao marido. Eu não vou voltar. Se você não esteve na primeira parte, procure quem esteve, que essa pessoa poderá te ajudar nesse sentido. Ou me procure fora desse momento de estudo. Porque eu já falei isso na primeira parte. Tá bom? Então, essa identificação aqui transmite o conceito de autoridade suprema. E não apenas de fonte de provisão ou sustento. Bom, o patrão tem que dar o meu salário. Se eu trabalho no trabalho, eu estou lá na empresa, pronto, ele tem que dar o meu salário. Não é assim. Não é desse jeito. O meu pai tem que fazer o que tem que ser feito para mim, mesmo que eu não obedeça, que eu não honre. O meu marido, ele tem que fazer o que tem que ser feito dentro de casa, mesmo que eu não me submeta a ele. Ou, a minha esposa tem que cumprir a parte dela para comigo e para a família, mesmo que eu não a ame. Não existe isso. Como o Senhor Jesus Cristo, exaltado, Cristo é o cabeça de todas as coisas, e todas as coisas estão sujeitas a Ele. A Bíblia é clara com relação a isso. Então nós precisamos enxergar algo peculiar na fala de Paulo sobre os papéis no lar.
Por que razão? Porque é dentro de casa que o pai vai exercer a sua autoridade em amor, não para prejudicar a sua esposa, não para prejudicar os seus filhos, para que os filhos aprendam o que é autoridade, a fim de que eles se submetam às autoridades. A autoridade do professor, que hoje é uma bagunça, porque a família não sabe qual é o seu papel. E tem professores aí que estão doentes, porque o estudante não sabe qual é o seu papel dentro da sala de aula. E o professor, às vezes, não sabe também. E os legisladores, porque o lar falhou, também não legislam de maneira que as autoridades exerçam a sua autoridade. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. E é dentro de casa, então, que se aprende isso. A casa onde o marido é a autoridade em amor, como a Bíblia nos diz, o filho vai saber se submeter ao seu pai. Ele vai aprender a obedecer ao seu pai. Agora, se dentro de casa, o marido como autoridade, a esposa não está nem aí para o marido fala, é como se um cachorro estivesse latindo lá, ela não dá a mínima importância. O que é que esses filhos vão aprender? É apenas decorativo. É uma autoridade decorativa. Ela está ali porque precisa estar. Mas a gente não precisa obedecer a essa autoridade, não. Esse filho não aprende autoridade dentro de casa. Ele não vai aprender o que é autoridade dentro da sala de aula. Ele não vai aprender o que é autoridade no trabalho. É esta a razão porque tem gente que fica pulando de emprego para emprego. É por esse motivo que a pessoa às vezes quebra a cara, porque ela não se submete à autoridade lá no trabalho, e ela vai trabalhar como autônomo e às vezes não dá certo. Não funciona. Porque Deus a fez para ela exercer o trabalho como alguém, como um trabalhador numa empresa. Deus vai suprir as necessidades dela dentro daquela empresa. Mas pelo fato dela não ter aprendido o que é autoridade dentro de casa, ela não vai exercer, ela não vai submeter essa autoridade nem na escola e nem no trabalho. E aí ela vai ficar, a família vai sofrer muito, porque ela não se submete a nenhuma autoridade. E por que razão? Porque lá atrás, o seu pai não exerceu a autoridade de esposo, de marido. Ele quis fazer média com a esposa. E fazendo média com a esposa, ele vai estragar toda a sua família. Por quê? O filho, tanto o filho, ele vai ser um mau marido quando ele se casar, e a esposa vai ser uma má esposa quando ela se casar, a filha. Porque dentro de casa ela não aprendeu isso. Lá dentro de casa não havia isso, cada um fazia o que queria. E acabou. O pai falava, a mãe não estava nem aí, aí o filho também não estava nem aí. Me entende por causa disso? Aí o marido não soube exercer a autoridade em amor, porque aí ele ia exercer a autoridade para beneficiar a esposa, para beneficiar os filhos e para beneficiar a si próprio. Em ele não fazendo isso, ninguém é beneficiado. Ninguém. E aí vai virando uma bola de neve, como a gente diz. Aí isso vai passar lá para a escola, vai passar para o trabalho, vai ser dessa maneira. E aí eles vão se casar,
a família deles vai ser pior do que a família do pai e da mãe, porque a coisa vai se aprimorando na maldade, no erro. Vai ficando pior. Então, quando a palavra de Deus trabalha essa questão aqui, está dizendo, olha, o próprio Senhor Jesus Cristo deu o exemplo. Ele deu o exemplo, porque Deus é e foi a autoridade sobre Jesus. Ele é o exemplo. É por isso que o homem tem que entender que ele é autoridade dentro da sua casa. É por esse motivo. E a esposa tem que entender que o marido, como autoridade, ela tem que se submeter a ele. Mas ele tem que ter autoridade da mesma maneira como Cristo, que é o cabeça da igreja, exerceu e exerce a autoridade dele sobre a igreja. De que maneira Jesus exerceu a autoridade dele sobre a igreja? Em amor. Como? Deixando os céus, vindo morar aqui na terra, se tornando homem, sujeito às mesmas coisas que o ser humano pecador se sujeitou. A mesma coisa. Incompreensões, inimizades, sofreu fome, dormiu pouco, sofreu emocionalmente. No final, ele sofreu muitas críticas. As pessoas falaram mal dele. Jesus acabou sendo cuspido no rosto, carregando uma cruz. Pegaram a roupa dele e repartiram a roupa dele. A morte que Jesus levou. A Bíblia diz que, mulheres, prestem atenção no que o pastor está falando agora aqui. É esse tipo de amor que Jesus está dizendo que o marido deve ser autoridade sobre a sua esposa. É dessa forma, é sacrificialmente. É assim. E da mesma maneira como Jesus se colocou debaixo da autoridade de Deus para sofrer tudo isso que ele padeceu, para demonstrar amor para a sua igreja, o marido deve fazer para com a sua esposa. Mas, por outro lado, a Bíblia nos diz que a esposa deve se submeter ao marido como a igreja a Jesus. É do mesmo jeito. Jesus é o cabeça da igreja. E o marido é o cabeça da casa. Você aceita ou não aceita, é problema seu, mulher. Vai ser uma desgraça a sua casa se você não aceitar isso. E marido, se você não aceitar também o papel que Deus colocou para você como autoridade, vai ser uma desgraça a sua casa. Igreja nenhuma consegue transformar a sua família. Igreja nenhuma. Se não houver obediência aos princípios que regem os papéis dentro de casa, para reger os papéis fora de casa, na sociedade, a sua família será uma desgraça. Desculpe o termo, mas é isso mesmo. Tem que haver obediência. É isso que Jesus colocou na sua palavra. Então veja bem, o papel que Deus coloca aqui, é que nós precisamos entender isso. Jesus é o exemplo. Mas ele não é só o exemplo. Jesus morreu para que essa transformação acontecesse. Porque se Jesus fosse só exemplo, não aconteceria nada na nossa vida. Nada. Ele precisou morrer para que o Espírito Santo de Deus viesse, e quando a gente aceitando a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e ele é quem dá poder e capacidade para a gente viver tudo isso que nós estamos estudando. Não tem outra saída. Esse é o caminho. Ou então nós vamos ser como todo mundo é. E a igreja foi chamada
para ela demonstrar quem é Jesus. E a igreja só pode demonstrar quem é Jesus quando a família demonstra. Não há outra saída. Então, eu diria, não tem inveja de famílias da igreja que têm procurado agradar a Deus e ela sobressai na igreja. A sua família também deveria sobressair. E eu diria mais, todas as famílias deveriam sobressair. A inveja, sabe por que a inveja existe? Ela existe porque alguém não quer pagar o preço de ser obediente a Deus, nos princípios que Deus coloca. E aí quando aqueles que são obedientes sobressaem, não é porque eles querem sobressair, mas é porque Deus opera na vida e não é mérito daquela pessoa, nem daquela família, é mérito exclusivamente de Deus. Aí aqueles que não querem ser obedientes começam a criticar. Começam a dizer, olha lá, quer ser bonzinho. Se aparece, está em tudo lá na igreja. E eu, só sentado aqui no banco. Mas por que está sentado no banco? Porque não obedece os papéis dentro de casa que Deus colocou. Por causa disso. Eu quero dar uma outra palavra aqui. Eu falei isso domingo passado. E eu volto a falar agora. Nós olhamos para o Velho Testamento. Porque a Bíblia diz que tudo, o apóstolo Paulo, lá numa das cartas aos Coríntios, ele diz que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E Paulo estava dizendo com relação ao Velho Testamento. E lá no Velho Testamento, mostra que o povo de Israel sofreu como sofreu e sofre até hoje. Porque os pais foram desobedientes a Deus. E a coisa foi passando de geração para geração. O que acontece? Se os seus pais, mesmo membros de igreja, eles não exerceram o papel que a Bíblia está dizendo que o marido deve exercer, que a mulher deve exercer, que o filho deve exercer, que o patrão deve exercer, que o empregado deve exercer. Olha, você não precisa ser a mesma coisa que eles foram. Não precisa. Se porventura eles foram desobedientes, se porventura eles não foram estudiosos da Bíblia, se porventura eles foram, não valorizaram os professores da IBD que ensinaram a eles, se porventura eles não foram obedientes à autoridade do pastor diante da igreja e eles erraram, você não tem direito de continuar errando. Você não tem direito. Porque você está aprendendo a coisa de maneira correta. O Maurinho contou para mim uma história nesse intervalo aí, eu não vou repetir a história, no intervalo, em que um filho, quando o pai quis exercer a autoridade, a mãe deixa, coitadinho, tal. Aí esse filho hoje está preso. E a mãe continua dizendo para o pai, deixa, coitadinho, vamos ajudá-lo. Por causa disso. E uma das partes, membro de uma igreja evangélica. Aí eu comentei com o Maurinho, pode ser que o pastor daquela igreja não ensinou essas verdades, ou pode ser que ela viu essas verdades, mas ela achou que aquilo ali não era importante. E não exerceu a função. Não esteve com o marido, junto com o marido, para educar e disciplinar esse filho. Por causa disso. Então, por isso que eu estou dizendo para você, olhe para trás. Aquilo que é de positivo, viva. Aquilo que é negativo, rejeita em nome de Jesus. Que os seus antepassados tiveram. E eu até comentei alguma coisa com relação ao meu pai. Na oportunidade, no domingo passado. Nós não temos direito de dizer, eu fui criado assim, e eu sou assim, e eu vou morrer assim. Isso é conversa de gente que não conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus vai dizer,
Senhor Deus, que o teu Santo Espírito tenha autoridade sobre a minha vida, transforme a minha vida nessa área em que eu estou vivendo. Tem que ser assim. Não há outra saída. Isso não é discutível. Isso é para aprender e colocar em prática. Entende? Então é isso. Aí eu volto a dizer aqui quanto à relação aos empregados e patrão. O patrão tem que ser alguém que possa cuidar do seu empregado. Fazer o melhor que ele pode pelo seu empregado. Em termos de salário, em termos de horário de trabalho. Ele tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Ah, mas a lei não sei o quê, faça o que Deus mandou fazer. E faça, está na Bíblia. Leia a Bíblia, coloque em prática. E eu não estou pensando aqui só em empresa, não. Estou pensando aqui quem tem empregada doméstica em casa, quem tem... faça aquilo que a Bíblia diz que é para fazer. Cuide bem daquele que presta serviço para você. Mas, por outro lado, você que é funcionário, dê o seu melhor no seu trabalho. Faça o melhor que você puder. Não faça a cor por mole. Não chegue atrasado no trabalho. Não faça um trabalho meia boca. Não pare antes da hora. Seja o melhor funcionário que você puder. Porque a Bíblia diz que você estará fazendo como para o Senhor. O que quer dizer isso? Que em você, trabalhando dessa maneira, você estará espelhando quem é Jesus, na maneira como você está trabalhando. E você que paga salário para alguém, você também estará demonstrando quem é Deus na sua vida. É isso que estará fazendo. O apóstolo Pedro diz que se o patrão não tem a Jesus, o empregado tem que fazer o melhor. É o melhor, continua fazendo. Se o patrão não é um patrão bom, é um patrão ríspido, faça a sua parte, trabalhe, dê o seu melhor. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, para nós, não há desculpas. Não, eu trabalho, eu não sou um bom empregado porque ele é um mau patrão. A Bíblia diz, não é para você agir assim não. É para você fazer a sua função como crente no Senhor Jesus. Você está ali para mostrar quem Deus é na sua vida. Eu quero colocar aqui, eu não vou ler, só para os irmãos saberem. Aqui nós temos os chamados códigos do lar. Não é? Você, se quiser anotar isso aqui para você ler na sua casa, você pode fazer isso. Então, esses códigos do lar não somente estabelecem a hierarquia, a hierarquia funcional da casa, mas também elevam a posição dos subordinados. O que isso quer dizer? Então você veja bem, o que a Bíblia ensina, o que Jesus ensinou, não era ensinado naquela época. Não era o padrão daquela época, de forma alguma. Esses códigos aí do lar, com relação à esposa, o marido, os filhos, os escravos, foge do padrão de códigos da época. É bem diferente. E ao mesmo tempo, dignifica a essas pessoas. Vai dignificar a esposa, vai dignificar o empregado. Porque na época não era isso que acontecia. A mulher não tinha voz ativa de forma alguma. Ela era para procriar, para cuidar da casa e pronto. Era isso naquela época. E ai dela se não fizesse isso. O empregado era para trabalhar de sol a sol. Ele tinha que dar além. E às vezes com a má alimentação, descansando pouco. E aí vem Jesus e ele estabelece o código que estão nesses textos aí. E nós temos que viver esses textos.
as verdades desse texto no poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver conforme Deus então estabelece. E aí, para nós entendermos isso, existe uma estrutura na palavra de Deus para a gente poder entender isso. Na primeira parte de Efésios, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a primeira estrutura. E a segunda estrutura vai dos capítulos 4 ao capítulo 6, que nós estamos estudando agora. Então, essa estrutura que nós estamos estudando agora, ela tem uma série de verbos com forma de ordens imperativas, como metáforas dos hábitos da vida do cristão, com oposição com o posicionado em Cristo, como se refere na primeira parte de Efésios, capítulo de 1 a 3. Nós vamos dar uma olhada neles. Então veja bem, aí nós temos a estrutura. Capítulo 4, versículo 1 diz: andeis de modo digno da vocação. Que vocação é essa? A vocação é a vocação que a salvação te dá. Você é salvo pelo Senhor Jesus, e a sua vocação é para ser luz do mundo, é para ser sal da terra. Essa é a nossa vocação. Aí depois nós temos o capítulo 4 de Efésios, versículo 17, diz: não mais andeis como também andam os gentios. Gentios, as pessoas que não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Como é que eles andam? Então é para nós fazermos o contrário do que eles fazem. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí nós temos o capítulo 5, versículo 2. Andai em amor. De modo geral, o que acontece nos relacionamentos que não tem esse código? O marido diz que eu te odeio. A mulher vai dizer, você não presta mesmo. Aí o filho vai dizer, eu não queria ser dessa família, eu não pedi para ser filho de vocês. Não é assim que andam as pessoas que não conhecem a Jesus? Não conseguem ver isso. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar em amor. E nós só podemos andar em amor quando o marido ama a esposa sacrificialmente, quando a esposa se submete ao marido como Cristo, a igreja, quando os filhos honram e obedecem aos seus pais como ao Senhor, e quando o patrão e o empregado também agem como ao Senhor. Aí nós vamos andar em amor. Capítulo 5, versículo 8, andai como filhos da luz. A gente sabe para onde a gente vai. Nós temos direção. Nós sabemos. Porque nós somos filhos da luz. Nós não andamos nas trevas. O nosso caminho está iluminado. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E se Jesus é a luz do mundo, e essa luz de Jesus incide em mim, eu vou andar na luz. É isso que o texto está dizendo. 5,15 de Efésios, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A Bíblia que está dizendo é que eu devo andar em sabedoria. Sabedoria de Deus, não é inteligência. Inteligente todo mundo é. Por que as pessoas lá da cadeia ligam para a casa das pessoas, enganam as pessoas e roubam dinheiro das pessoas? A pessoa entrega documento, número do seu cartão de crédito, e ele vai lá e com outro que está lá fora, da hora a pessoa vai lá e rouba tudo. Ele tem inteligência, mas ele não tem sabedoria. Entende? Andar em sabedoria é andar de maneira digna da nossa vocação. É não prejudicar o outro. Começando dentro da nossa casa, passando para o nosso ambiente de trabalho e nos nossos demais relacionamentos. É dessa forma
que Paulo está colocando aqui para nós. Então, a implicação é que não é suficiente ter conhecimento doutrinário. Tem gente que tem muito conhecimento da Bíblia. Mas se esse conhecimento não for acompanhado de mudança que gere transformação de vida, que valor tem? É isso que eu digo, tem gente que briga por doutrinas. E às vezes briga por coisas que não é doutrina e acha que é doutrina. Imagina, eu estou usando um exemplo. Imagina que de repente nós decidimos que não vamos ter mais esses bancos, vamos mudar a bancada daqui. Alguns poderão dizer, mas olha, desde que eu sou membro dessa igreja, sempre nós tivemos esses bancos. Ela vai levar isso como doutrina. Isso não é doutrina. Isso não é doutrina. Entende? Às vezes a pessoa tem conhecimento da Bíblia, mas ela não tem a prática da doutrina bíblica. E ela vai brigar por coisas que não tem nada a ver, que não é doutrina. Nós vamos ter que brigar com o pastor, porque o pastor tem que ir lá na frente dar aula de camisa xadrez. Que é isso? Isso o pastor não se faz. Isso é doutrina? Não é doutrina. Eu estou mexendo com coisa assim que é mais... Que é isso, pastor? Pregar agora e permitir que pastores venham para cá e preguem sem usar gravata, sem usar paletó. Que é isso? Está ferindo a doutrina. Mas qual doutrina? E são usos e costumes, que eles podem ser mudados, sem ferir a doutrina da palavra. Sabe? Às vezes a gente briga por coisa que não é doutrina. Então a implicação de tudo que nós estamos olhando aqui é que conhecimento não é simplesmente ter conhecimento doutrinário, não é suficiente ter conhecimento doutrinário, se esse conhecimento doutrinário não for acompanhado de transformação de vida. É isso que é necessário. Todavia, sem um alicerce doutrinário, a transformação pode gerar legalismo e superficialidade. É o que eu disse agora. Então, se torna legalista. Pastor, na nossa igreja, ele tem que pregar de terno e gravata. Ele não pode usar, nem na quarta-feira, camisa, manga curta. Ele não pode, não pode. Eu vou falar uma coisa aqui, mas eu não quero que os jovens usem isso como prática, porque eu acho que não é costume nosso. Na nossa igreja, os jovens não podem vir de bermuda na EBD. Eu, particularmente, acho muito mais bonito vir de calça comprida. Particularmente. De vez em quando eu brinco com alguém, mas eu não levo isso ao legalismo. Entende? Então, a gente pode partir para o legalismo, para a superficialidade. Não, o camarada só é crente se ele vem de roupa social na igreja. Não pode usar nem jeans. A gravata tem que ser lisa. Não pode ser gravata vermelha e nem cor-de-rosa. Isso é legalismo. As mulheres da igreja, elas têm que vir de saia ou de vestido. Não pode vir de calça comprida. É verdade que dentro dessas questões que eu estou falando, tem que haver bom senso. Não é? Eu não estou dizendo aí qualquer coisa. Então nós podemos partir, mesmo a gente conhecendo doutrina, se a doutrina não for aplicada na nossa vida, nós partimos para superficialidades. Nós partimos para legalismo. Aí o pastor vai colocar uma pessoa lá no portão da igreja. A irmã pode ir lá para sua casa e colocar um vestido ou uma saia, porque senão a irmã não pode entrar aqui no lugar de adoração. Jovem,
volta para sua casa e coloque uma calça comprida para você poder vir na IBD. Você não pode entrar aqui de bermuda. Isso é legalismo, isso é superficialidade. Às vezes a vida está caindo aos pedaços, mas aqui dentro tem que mostrar santidade. Santidade é onde nós estivermos. Em qualquer lugar. É dentro de casa que começa a santidade, a consagração. Passa pelo nosso trabalho e pela nossa escola. Nos nossos relacionamentos lá fora. E aí o culto pode ser realmente vibrante, porque o pessoal que veio aqui, eles não são legalistas. Eles não são superficiais. São pessoas que de fato têm vivido isso no dia a dia, dentro de casa, lá no trabalho, na escola. E aqui é uma manifestação pública, congregacional. Todo mundo junto, demonstrando isso. Sabe? É isso que nós precisamos entender. Para nós podermos viver como igreja. Então a estrutura que nós vimos acima, ela é seguida realmente de proibições e ordens e também de explicação. Explica o que é doutrina e explica o que é superficialidade. Bom, eu não vou continuar porque o nosso tempo já esgotou. Nós vamos parar por aqui e na semana que vem a gente continua. E se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar para que nós conversemos, tá bom? A EBD, ela não deve ser lugar de contenda, é lugar de aprendizado, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, você vem, conversa comigo e, biblicamente, nós podemos tratar do assunto. Argumentativamente, você pode até ganhar de mim, não é? Mas, biblicamente, acho que a gente pode conversar, tá bom? Tem alguma palavra?